Olá, bem-vindos ao Sobretudo Podcast. Hoje, eu, Renata Leme, estou aqui com Patrícia Gomes e nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a fibromialgia e os direitos das pessoas com fibromialgia. Essa é uma doença crônica de cunho evolutivo. E nós precisamos conhecer um pouquinho mais o que é essa doença, como ela se manifesta, o que a pessoa precisa ter de amparo e também os direitos das pessoas portadoras de fibromialgia. Olá, Patrícia! Olá, tudo bom? Tudo! Estava com saudade já de vir aqui gravar. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, sobre a fibromialgia e seus direitos, que realmente é um assunto muito importante, como você bem pontuou. E assim, as pessoas quando falam de fibromialgia, né, eu vejo que o pessoal fala muito assim, o que você sente? Dor, né, muito dor no corpo inteiro, é uma dor generalizada, é uma dor crônica. Mas, assim, existem os bastidores dessa dor, né? Porque, Renata, o que acontece? As pessoas com a fibromialgia não se limita apenas ao fator dor. Elas passam por diversos tipos de adversidade no seu próprio cotidiano, porque elas apresentam dificuldades para trabalhar, né? Às vezes privação de sono. Então, assim, causa aquele desequilíbrio, até mesmo dentro do ambiente familiar, porque isso gera um estresse, algumas pessoas geram até um quadro depressivo, uma instabilidade financeira dentro da própria casa, né? Porque às vezes a pessoa realmente não consegue desenvolver a sua atividade profissional, ou então ela não consegue trabalhar da forma que ela conseguia antes de ter essa doença, né, desencadeada, ou até mesmo agravada. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque também tem, assim, muitas informações que a gente obtém que às vezes não é tão assim, né? Tipo, não é bem assim. Por exemplo, eu tenho fibromialgia, então eu tenho direito à aposentadoria? Quer dizer, não é nem eu tenho direito, eu tenho fibromialgia, então eu já posso me aposentar na condição de pessoa com deficiência. Opa, né? Vamos com calma, né? Um passo ali de cada vez, porque a gente está aqui para passar a informação adequada e não simplesmente para ganhar likes e visualizações. Então, o primeiro ponto, né, penso que deva ser a pessoa fazer um diagnóstico preciso. Sim. Que a gente sabe que é uma doença que não é tão simples de ser diagnosticada. A gente precisa de um diagnóstico multidisciplinar. Isso. E também um suporte multidisciplinar. Neurologista, a pessoa vai ter que ter apoio, reumatologista, né? apoio psicológico, porque como você falou, é uma doença que vai desencadear a ansiedade, depressão, Sim. Pânico. Então, primeiro ponto que a gente podia destacar aqui é que é preciso ter um relatório médico muito detalhado e minucioso, colocando todos os CIDs dos sintomas que a pessoa tem, para a gente ter o enquadramento daquela pessoa com fibromialgia. E o nível da fibromialgia. Que é extremamente importante isso. Se está no início, se já está evoluindo para uma manifestação mais grave, não é isso? Isso. Uma questão assim, extremamente importante no relatório médico é colocar quais são os sintomas que aquela pessoa tem. Porque o que ocorre? Duas pessoas elas podem ter a mesma patologia, só que em cada organismo ela vai se manifestar de uma forma. Então, para poder ser definido se aquela pessoa está incapaz ou não para o trabalho, se aquela pessoa ela apresenta ou não um grau de deficiência, então assim, os sintomas são de extrema importância, saber como que aquela doença ela se manifesta no organismo daquela pessoa. Então, assim, dentro dos benefícios previdenciários, o que a gente pode falar isso para as pessoas com fibromialgia? Tendo a documentação médica, obviamente, né? Se a pessoa estiver incapaz para o trabalho, ela pode sim ter direito a um benefício previdenciário como o auxílio por incapacidade temporária, uma aposentadoria por incapacidade permanente,
ou até mesmo a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ou aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. E uma questão muito importante também é que quando a gente fala da aposentadoria da pessoa com deficiência, a mulher, ela pode se aposentar aos 60 anos, certo? Quer dizer, perdão, a mulher ela pode se aposentar aos 55 anos e o homem pode se aposentar aos 60 anos de idade. Mas é importante que essa pessoa também tenha 15 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Esse é um aspecto muito importante, tá? Então, assim, não é só, eu já tenho meus 15 anos, tô com diagnóstico aqui de fibromialgia, então, assim, vou conseguir me aposentar, mulher com 55, homem com 60. Não, é necessário que comprove que esses 15 anos são na condição de pessoa com deficiência. E muitas vezes a fibromialgia também, ela está relacionada com outras doenças. Às vezes uma cardiopatia, às vezes uma tendinite, né? Então ela pode ser desencadeada junto com essas doenças, ou a fibromialgia ela pode, porventura, até mesmo ser agravada. Né? Acho que um outro aspecto também importante, um outro ponto que a gente pode levar também para o público, é em relação à saúde. Então, mas vamos pontuar aqui que eu acho que uma coisa importante em cima daquilo que você relatou. Existem benefícios que vão ser concedidos à pessoa com fibromialgia em conformidade com o grau de desenvolvimento da doença. Porque muitas vezes a pessoa acha que porque tem fibromialgia, ela já vai ter o direito de se aposentar. Não é bem assim. É preciso que se avalie qual é o grau de comprometimento da saúde da pessoa, para ver qual é o benefício que ela terá direito. Por isso que é muito importante que a pessoa busque a orientação de um profissional especializado, para que ela saiba exatamente qual é o direito que ela tem, de fato é uma doença crônica, que vai gerar uma série de restrições para o desenvolvimento do trabalho, mas cada pessoa vai ter um nível de restrição e vai ter um direito em conformidade com o grau, né, no qual a doença está instalada. Então, isso é fundamental. E os direitos das pessoas com deficiência também poderão, eventualmente, se estender à pessoa com fibromialgia, também observando o mesmo ponto. Se ela tiver um comprometimento grave, uma limitação importante, aí, evidentemente, esses direitos também se estenderão a ela. Então, isso é um ponto muito importante. Até porque, assim, no caso da aposentadoria, para ser concedido, né, uma aposentadoria de uma pessoa portadora de fibromialgia na condição de pessoa com deficiência, ela obrigatoriamente ela vai ter que passar por uma perícia multidisciplinar, certo? Então, nessa perícia multidisciplinar, ela vai passar não apenas pelo médico, mas também como assistente social, para justamente a gente ter esse ponto de equilíbrio, verificar quais são as barreiras, não só do ponto de vista físico, né? Mas o acesso mesmo dessa pessoa, a interação dessa pessoa dentro da sociedade e dentro do mercado de trabalho. Esse é um aspecto muito importante, porque como você mesmo pontuou, o que vai definir o tipo de benefício, e melhor ainda, né? Se a pessoa vai ou não ter direito ao benefício, é a limitação. Né? Até que ponto a fibromialgia ela impacta nas atividades profissionais, até que ponto a fibromialgia ela vai impactar nas atividades ali do cotidiano da pessoa. E isso que vai ser ali o ponto principal, certo? Para que ela receba ou um benefício por incapacidade, ou ela de repente consiga até mesmo se aposentar na condição de pessoa com deficiência. E vamos falar um pouquinho acerca das coberturas com relação aos tratamentos, né? A gente sabe que a pessoa com fibromialgia, ela vai precisar de um suporte de fisioterapia, de psicólogo, lógico, o próprio reumatologista, também às vezes neurologista, enfim, dependendo, né, do comprometimento.
E como ficam essas coberturas? Porque a gente sabe que muitas vezes, quando a pessoa tem um plano de saúde, há as negativas. É uma alegria e uma tristeza. É uma alegria ter o plano de saúde e, às vezes, uma tristeza na hora de utilizar, né? Porque, assim, são tantas barreiras que são apresentadas, às vezes, pelas operadoras. Então, assim, de fato, o que ocorre é que em alguns, né, tratamentos que são prescritos ali pelo médico, né, as operadoras, às vezes, elas barram aquele tratamento ou elas limitam. Por exemplo, no caso de uma fisioterapia, certo? O médico, ele prescreve ali umas 10 sessões de fisioterapia. Aí o plano fala que, de repente, ele só vai arcar ali com 5 sessões. Então, assim, a partir do momento que, certo, a pessoa faz um tratamento médico e o médico prescreve aquele tratamento, então o plano de saúde, ele deve sim cobrir, né? Mas ele não pode estabelecer uma restrição. Uma restrição. Por quê? Porque a prescrição médica, Isso. ela se sobrepõe às limitações do plano de saúde. Isso. É por isso que o relatório médico... Isso que eu ia falar agora. Ele precisa ser extremamente bem fundamentado. Fundamentado, detalhado, Isso. com todo o histórico. E o porquê que aquela pessoa, o que levou o médico a prescrever aquele número X de sessões de fisioterapia, né? Qual que é a finalidade? Essa, às vezes, também é uma dificuldade para o próprio paciente, né? Porque para o médico, dependendo do médico, o médico ele é óbvio, né? Tem fibromialgia, precisa fazer sessão. Já estou dizendo que precisa fazer, então não preciso esclarecer. Não, mas assim, para o paciente, para que ele possa fazer jus isso dentro do plano de saúde dele, esse laudo ele tem que ser bem fundamentado, certo? Dizer, olha, o paciente ele tem a fibromialgia, ele apresenta esses sintomas, em muitas situações já colocar, nós já tentamos o tratamento XYZ, não deu certo, faz o uso de tal medicação, então agora precisa desse tratamento. Pode ser uma fisioterapia, um outro tipo de tratamento que o médico entender que seja adequado e apropriado para o paciente, para que ele possa ter uma melhor qualidade de vida. Porque no caso da fibromialgia, o que se busca? A qualidade de vida. Porque se trata de uma doença crônica, então assim, é tentar amenizar, né, em certa medida, os sintomas que a pessoa sofre ali no seu cotidiano. Então, e isso aí, de fato, né, eu acho que é uma lacuna até no âmbito da saúde, até no âmbito do médico que prescreve, que muitas vezes desconhece que os tribunais, para conceder de fato esse direito a que a pessoa faça aquele tratamento em conformidade com a prescrição médica, os tribunais exigem essa fundamentação. Então é preciso que o médico também fique a par disso e facilite a vida do paciente, desenvolvendo um relatório médico em conformidade com aquilo que a lei prevê. Que a própria interpretação da lei prevê, essa interpretação que é feita pelos tribunais. Isso já é consolidado. Paciente, né? O médico ele não está fazendo um favor, é um direito do paciente que ele tenha um relatório bem fundamentado. Até porque se todo médico fizesse o relatório médico de acordo com as diretrizes, com as normativas, né, já estabelecidas em lei pelo próprio conselho, a gente às vezes teria uma certa facilidade, né, em obter a documentação adequada, mas às vezes infelizmente, a gente não encontra alguns profissionais que têm uma certa resistência, né, em relação a isso. Resistência, ou às vezes eles desconhecem essa necessidade de que haja essa fundamentação. Acham, como você falou, não, se eu estou dizendo que precisa de tantas sessões, então basta. Não, não basta. É preciso, né, explicar o porquê que aquele paciente precisa daquele tratamento e com aquele formato, naqueles moldes. Então, isso é muito importante, a gente fazer esses esclarecimentos. Esse acho que é um dos pontos principais, mas se percebe que assim, a gente sempre fala da importância da documentação médica. Né? A documentação médica, nesse caso específico, ela é fundamental. Até porque a fibromialgia ela é conhecida até por muitas pessoas, né, no dia a dia, ali a gente fala que é uma doença invisível.
né? E realmente, porque às vezes você olha ali a pessoa, você fala, ah, não tem nada, mas a gente não sabe o que está por trás daquela pessoa, o quanto, né, que aquela pessoa, no dia a dia dela, ela acaba sofrendo, né, em diversos aspectos da vida dela, justamente por conta da fibromialgia. E até também a pessoa com fibromialgia também poderá ter, eventualmente, direito a isenções tributárias. Sim, Por também. isso que o relatório médico também é muito importante, Isso. porque em razão desse comprometimento, ela pode ter isenção de pagamento de imposto de renda, ela pode ter isenção de pagamento de outras taxas. Então, é importantíssimo que o paciente saiba disso, saiba também que é uma doença crônica, de cunho evolutivo, portanto, no início, esse paciente não vai ter tantos direitos assim, esses direitos eles vão, né, se avolumando na medida do comprometimento que essa doença vai causando. Mas eu volto a destacar, é sempre importante você ter uma orientação de um profissional especializado, um advogado especializado nessa área de direito da saúde. Direito da saúde, previdência, tributário, vai depender Exatamente. muito do tipo, né, de De auxílio que pedido. aquela pessoa está precisando naquele momento, né? E antes de tomar qualquer atitude, porque às vezes a pessoa ingressa com algum pedido no INSS ou na Receita Federal Isso. ou até dirigindo o pedido ao plano de saúde, mas eu digo o seguinte: antes de você fazer o requerimento, busque o profissional, porque ele vai te auxiliar e orientar como você deve elaborar esse Da requerimento. melhor forma, né? Não é isso? Isso. Às vezes até evitando a judicialização, que você pode resolver administrativamente a questão. Muitas vezes a gente consegue resolver de fato, muitas vezes administrativamente mesmo. É E acho isso, que é isso, né? Sobre Patrícia. fibromialgia, acho que é isso. E se porventura, né, você que está nos assistindo tiver mais alguma dúvida ou quiser saber mais alguma informação a respeito desse assunto, mande aqui a sua pergunta que a gente vai responder para você. Obrigada pela participação de vocês e até o próximo Sobretudo Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tica, cadê ela?